Mateus 21, de 12 a 17, diz assim: Então Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós porém a fazeis covil de salteadores. E chegaram-se a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Vendo, porém, os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que ele fizera, e os meninos que clamavam no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: Sim, nunca lestes, da boca de pequeninos e de criancinhas de peito, tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Amém. Aleluia. Amém, meus queridos. Pai querido, hoje, quando estamos com a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos e diante do nosso coração, fala a cada um de nós, fala ao meu coração, fala ao coração da Tua igreja, que possamos sair daqui hoje diferente de como nós entramos. E que tudo seja para a glória, para o louvor, para a honra do Teu nome, porque só Tu és digno. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre o templo e os valores perdidos. Vamos repetir esse título? O templo e os valores perdidos. Mais uma vez, para decorar. O templo e os valores perdidos. Essa é uma passagem onde a gente vê Jesus se manifestando de uma maneira um pouco diferente de como nós costumamos conhecer Jesus. Jesus, nesse momento, estava usando de toda a sua autoridade. Na passagem de João, não aqui de Mateus, mas de João, ele faz um chicote, um azorrague, e derruba a mesa dos cambistas que estavam no templo, espalha as moedas, afugenta os animais e destrói aquela estrutura comercial que havia sido estabelecida no templo, nos seus dias, e com isso ele revela uma indignação, porque o templo havia perdido, as pessoas haviam deixado de atribuir ao templo os seus valores devidos. O povo havia perdido os valores, a noção de valores, do propósito, para que do templo, qual a intenção. Eles haviam estado distante do espírito com que aquele templo havia sido levantado. E quando Jesus olha para aquela situação, para aquele cenário, ele se perturba, ele fica indignado no seu espírito. Mas a mensagem de ontem, ela é válida para hoje, porque é possível que a gente também possa ter perdido a noção do propósito do nosso ajuntamento, do propósito da nossa vida como igreja sobre a face da terra. E então, procurando analisar um pouquinho essa passagem, vamos buscar resgatar os valores que se perderam naqueles dias. O primeiro valor perdido e que precisava ser resgatado é o valor do coração. Diga, o coração. Diga para o seu vizinho, nunca perca o seu coração. Diga isso para ele. Nunca perca o seu coração. Tudo que você deve fazer com inteireza de coração. Porque sacrifício pela metade, Deus não aceita. Sacrifício doente, Deus não aceita. Sacrifício de má vontade, Deus não aceita. Sacrifício sem paixão, Deus não aceita. Sacrifício sem intensidade, Deus não aceita. Sacrifício mentiroso, Deus não aceita. O que Deus aceita? Um sacrifício apaixonado, uma sinceridade, verdade, não para aparentar aos homens, mas para ser verdadeiro diante de Deus, de tal maneira que Deus possa olhar para nós e perceber que aquilo que nós fizemos, não fizemos para agradar um ou a outro, mas o fizemos para Ele. E esse coração o povo havia perdido. Quando a gente pensa na questão do sacrifício, e naquela estrutura de animais que eram vendidos, as pessoas vinham de longe, elas tinham que apresentar um sacrifício.
Segundo o ritual do Antigo Testamento, uma pombinha, uma ovelha, um boi, um animal. Cada sacrifício tinha que ser com derramamento de sangue. E então, para alimentar aquela estrutura, os comerciantes pensaram o seguinte: bom, eu sei que vem gente de tal lugar, de tal lugar, de tal lugar, então já vamos vender aqui as pombinhas, vamos vender aqui as ovelhas, os animais, então quando eles passarem, eles não vão precisar de muita coisa, é só trazer um dinheirinho, e então a gente faz baratinho, ou então se alguém tiver meio apertado, a gente explora um pouquinho mais. Por quê? Porque ele veio, ele tem que apresentar, então vamos facilitar e criar um kit sacrifício. E aí, se ele precisar de uma ovelha, tem. Se precisar de uma pombinha, já tem. Dependendo do tipo de sacrifício, um tipo de animal, então vamos montar um kit sacrifício para facilitar. Mas não era assim. O animal tinha que vir de casa. Muito provavelmente esse animal eu via nascendo. Criava uma afetividade, porque qual é a pessoa que não vê o animal nascendo? E você alimenta, e você cuida, e você prepara, e você desenvolve uma afetividade, mesmo que sabendo que, olha, ele nasceu, ele está sendo criado, ele está sendo separado e alimentado, porque um dia ele será levado ao templo e lá será oferecido em sacrifício. Quem de nós, ao oferecer um animal, nesse espírito, não veria nesse animal uma parte de você mesmo? Uma parte do seu coração? Quem de nós, ao separar uma oferta que você viu nascendo, que você criou, cuidou, separou, entendeu, é uma vida, mas que vai ser levada para morrer no lugar de quem? No meu lugar. É inocente, não fez o que eu fiz, mas ele vai morrer no meu lugar. Vai morrer por causa do meu pecado. Vai morrer por causa da minha ignorância. Vai morrer por causa do meu adultério. Vai morrer por causa da minha mentira. Vai morrer por causa da minha vaidade. Vai morrer inocente, bonitinho, pobrezinho, mas vai ter que morrer. Por quê? Porque eu sou mau. Porque é um sacrifício para cobrir o meu pecado. Porque o meu pecado é indigno aos olhos de Deus. E então, quando eu separo uma oferta, e essa oferta, de alguma forma, nasceu diante dos meus olhos, foi criada pelas minhas mãos, foi separada e foi amada, mas naquele dia ela é levada, ela caminha um longo percurso, sem saber, pobrezinho do animal, que está sendo levado para morrer. E morrer no lugar de quem? No meu lugar. Então todo aquele que era imbuído desse espírito correto do sacrifício, certamente voltaria de Jerusalém para sua casa, pensando um pouco melhor. Gente, não vou mais pecar a maneira como eu pequei. Não vou mais viver o tipo de vida vã que eu vivi. Por quê? Porque a minha vida inútil, a minha vida sendo vivida dessa forma, custa a vida de um ser. Então quando alguém ofertava no espírito correto, ele ofertava com seu coração. Era parte da vida dele que era colocada ali. Mas o que estava se montando naquela época era o seguinte: olha, vamos cortar o caminho, vamos criar um atalho, onde a pessoa não vai precisar mais sofrer tanto por causa do seu animalzinho, onde a pessoa não vai mais precisar se sentir ultrajado, nem constrangido. Vamos encurtar, vamos facilitar aqui, vamos impedir que as pessoas criem afetividade, vamos impedir que as pessoas tenham que ter todo esse trabalho para separar o animal. Aliás, não era qualquer animal, era um animal separado. Então era do melhor que você tinha, esse não, esse não, esse não, mas esse é o melhor. Então era o melhor. Ontem tinha 2 pãezinhos para comer lá em casa. Estou dizendo do que eu podia escolher ali, 2 pãezinhos, porque o melhor sempre fica para a esposa e para os filhos. Mas ali tinha 2 pãezinhos ali meio de graça,
sobrando. E eu falei, bom, então agora eu vou escolher para mim o melhor deles. E o melhor deles era o que não estava amassado. Tinha aquela cobertura de queijo, tinha um mais amassadinho ali. Eu falei, não, esse aqui deixa para lá, mas o outro é inteirinho. Noemi já comeu, os meninos já comeram, então nem estão aqui, estou sozinho, então vou escolher o melhor para mim. Aí peguei aquele pãozinho, foi tão gostoso, foi o melhor. Foi separado para mim. O sacrifício não era qualquer um, era o melhor. Era separado do melhor que se tinha. E era levado para o templo, então envolvia o quê? Envolvia coração, escolha, intensidade. Mas aquele povo daquela época começou a criar o kit sacrifício. Você não precisa mais chorar, você não precisa mais sofrer, você não precisa escolher o melhor. Passa, paga e está tudo pronto. Você tem que tomar cuidado, queridos. Porque não se constrói uma vida cristã com kit oração, kit espiritualidade. Não se termina o culto e se leva para casa, olha, assista esse DVD e esse DVD vai transformar a sua vida. Não existe isso. Os livros são bons, os vídeos são bons, as pregações são boas, a gente tem que se expor a tudo isso. Mas a gente tem que tomar o cuidado para a gente não fazer como Nadab e Abiú, que eram sacerdotes, mas ofereceram fogo estranho e foram fulminados no período do Antigo Testamento. Por quê? Porque apresentaram um fogo que não veio do altar do holocausto. Apresentaram um fogo que não veio do sacrifício. E nesse sentido, sacrifício eu quero dizer coração, intensidade, melhor para Deus, melhor do meu tempo, melhor da minha saúde, melhor da minha vida. Tive o privilégio de me converter muito cedo, mas quando entendi que era para se converter, então eu pensei o seguinte, então já que é para se converter, então vamos nos converter direito. Já que é para se converter e consagrar a vida para Deus, então vamos consagrar tudo. Vamos consagrar a vida, vamos consagrar o coração, vamos consagrar a mente, e entender que a mente não é porcaria, que a mente não é lixo, não é balde de lixo. Já que é para se converter, então converta-se com a mente toda, com o coração todo, porque é dessa forma que Deus quer ser amado. Ele diz o seguinte, ame a Deus com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua paixão, com tudo que você tem, com todo o teu dinheiro, com toda a tua casa, com todo o teu sótão, com todo o teu porão, com toda a parte alta, toda a parte baixa, com todo o pico, com todo o vale, tudo que você tem. Se é para ser de Deus e se é para se converter, então converta-se direito. Se é para ser um jovem cristão, então seja um jovem cristão. Espelhe-se em alguém. Eu quero ser como Daniel da Bíblia, que propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, e assim o fez. Se é para ser cristão, escolha José e olhe para ele e veja que a mulher de Potifar o desejou e o cobiçou, e ele largou tudo que tinha nas mãos dela e foi embora. Por quê? Porque esse é o tipo de sacrifício do coração que está longe de ser sacrifício kit. Tem muita gente que não consegue viver o que José viveu, não consegue viver o que Daniel viveu, não consegue viver o que Davi viveu, apesar dos seus erros e falhas, não consegue viver porque estão de kit em kit. Pega um kit oração aí e vai estar tudo bem. Pegue um kit pregação, está tudo bem. Você pode pegar o melhor pregador do mundo. Você pode escolher o melhor pregador do mundo e levar para casa. Mas nada vai adiantar se isso não for acompanhado. Se isso não for acompanhado de uma atitude, não dominical, mas uma atitude diária, de sacrifício, onde você acorda pela manhã, acorda, abre os olhos,
Louvado seja o teu nome, Senhor. Hoje eu quero viver para ti. Eu quero que tudo que eu sou e tudo que há em mim, minhas palavras, meus olhos, meus ouvidos, meu coração, minha paixão, tudo seja para ti. Sacrifício. E aí Jesus entra no templo e vê uma estrutura montada. Você não precisa mais chorar pelo seu animalzinho. Você não precisa mais se ver no seu animal, que há de ser morto por tua causa. Você não precisa mais. Você não precisa mais impor as mãos sobre o animal, como era ordenado. Você que vai ofertar, não é o sacerdote não. Você que vai ofertar o animal, põe as mãos sobre a cabeça dele. Para que você se veja nele. Nos dias de Jesus eles estavam querendo dizer o seguinte: não precisa mais chorar. Não precisa mais se constranger. Não precisa mais se envergonhar. Não precisa mais perder. E aí quando se perdem esses valores, o sacrifício passa a ser um negócio material. Sem sentido. É por isso que lá em João, me chamou a atenção a estudar esse texto, que Jesus afugenta os cambistas e afugenta os animais. Ele enxota os bois, as ovelhas, vão embora, vocês não servem para nada. Porque vocês não foram frutos da paixão de ninguém. Vocês não são frutos da devoção de ninguém, da afetividade de ninguém. Vocês são animais que para esse propósito não servem de nada. Não serve para nada. Às vezes é como a oferta que a gente apresenta aqui. Que a gente caçou no nosso bolso, aquilo que não nos faria falta. Vamos lá dar uma esmola para a igreja. A igreja não precisa de esmola. Deus não precisa de esmola. E não estou falando de dinheiro não, estou falando de vida. Estou usando isso aqui apenas como um exemplo. Precisa de vida. Vou dar um tempinho para a igreja, para cumprir o ministério, para ver se agrada. Deus não precisa do seu ministério. Deus precisa do seu coração. E quando você coloca o seu coração, aí o seu ministério é válido. Quando você põe o seu coração, meu amado, você vai subir, descer ladeira, você vai enfrentar chuva, porque é para Deus que você faz. Aí o seu ministério, porque é seu coração. É a sua vida, e você faz para Deus, você devota a sua vida, você não precisa fazer favor para ninguém, você não precisa impressionar pastor, você não precisa fazer volume, e nem precisa fazer número na igreja, nada disso tem valor para Deus, porque quando essas coisas estão fora das prioridades, sabe o que Deus faz? Para Ele não tem problema, Ele derruba dinheiro, Ele derruba moeda, Ele destrói gasofilácio, Ele manda embora as ovelhas, Ele manda embora as pombas, podem voar. Porque nada disso vai ter sentido. Porque a única coisa que tem sentido é um coração. É um coração inteiro. Esse coração inteiro é o que Deus quer. É isso que Deus quer. É um coração. A segunda coisa que havia sido perdida no templo, além do coração, era a oração. Jesus disse, escuta, está escrito que essa casa será casa de oração para todos os povos. E vocês a transformaram em covil de salteadores. Perdeu-se o propósito. Oração. Quero que você entenda a oração como um modo de vida. Quero que você entenda a oração da seguinte forma. Que as pessoas que se encontrarem comigo se sintam estimuladas a orar comigo. Tem algumas pessoas que a gente olha
e dá vontade de fazer alguma coisa, dá vontade de passear, dá vontade de fazer um churrasco, e há tempo para tudo, há tempo para passear, há tempo de fazer um churrasco, vez por outra a gente diz, vamos comer alguma coisa, alguém me convida, vamos comer, e a gente vai com muita alegria, porque isso faz parte da comunhão, isso é bom e agradável diante de Deus, que os irmãos vivam em união, isso tem que acontecer mais e mais. Chamo pessoas para tomar café comigo, as pessoas me chamam para tomar café, isso faz parte da vida cristã, e isso faz parte também da oração. Se eu sou uma pessoa que inspira as pessoas a se aproximarem de Deus, então elas vão desejar estar comigo, seja para comer, seja para tomar um café, seja para visitar, seja para ficar quietinho do lado, porque o que mais importa não é o café, não é o churrasco, mas é o que a minha presença inspira nas pessoas. Se a minha presença inspirar a você, para você sentir Deus mais de perto, então eu sou uma casa de oração. E não covil de salteadores. Se a sua vida começar a ter ou continuar tendo uma essência de Deus e uma presença de Deus viva, genuína e real, as pessoas vão querer estar com você. Talvez vão achar uma desculpa para estar com você. Talvez uma desculpa para almoçar, ou para jantar, ou para tomar um café, ou para passear, ou para ficar na casa, mas é apenas uma desculpa, porque na verdade o que elas querem é estar com você. E por que querem estar com você? Porque você traz um pouco do céu para ele. Porque você traz um pouco do céu para essas pessoas. E eu acredito que é isso que o templo tinha que inspirar. Que o templo tinha que inspirar. Casa de oração não significa tão somente isso. Olha, vamos estar juntos, porque necessariamente vamos dar as mãos e começar a clamar e a buscar. Também clamar, também buscar. Mas a nossa vida tem que inspirar as pessoas. A nossa vida tem que ser sal. E quando é sal, você põe sal numa comida, você tem vontade de beber água. Você tem que dar sede para as pessoas. As pessoas precisam desejar estar com você, porque vê em você uma casa de oração. Porque vê em você uma casa que as aproxima das coisas de Deus. Que as inspira a orar. Eu tenho 2 cunhados que são muito especiais para mim, não apenas porque são pastores também, mas porque são pessoas que eu tenho dentro de mim uma necessidade, vamos assim dizer. Quero valorizar esse sentimento dizendo, eu tenho uma necessidade de estar com eles, e quando estou com eles, a minha alma se aquieta, porque eles me inspiram a estar mais perto de Deus. É impressionante, eu vou visitar minha mãe, mas eu não tranquilizo enquanto o meu cunhado Isaac não desce para conversar comigo. Eu quero tomar café com ele, eu quero ouvir as experiências dele, da igreja, quero ouvir os problemas dele, quero falar também das minhas frustrações, mas juntos. Mesmo que a gente não faça ali uma oração, mas oramos enquanto conversamos, porque nos inspiramos mutuamente. Sentimos sal e sede pelas coisas de Deus. E o outro cunhado, irmão da Noemi, que é o Rubens, mesma coisa. Quero estar com ele, e quando estou com ele, parece que há uma faísca. Há uma eletricidade que se propaga. Porque as coisas de Deus começam a ser faladas e a gente se inspira mutuamente. Só que esse espírito da oração, da inspiração das coisas divinas, cada vez mais estava se perdendo. O povo não ia mais para o templo porque queriam se aproximar de Deus. O povo ia para o templo porque queria ficar rico. O povo ia para o templo porque queria
alguma outra coisa que não fosse o mais importante. A inspiração divina. A inspiração divina. Se eu posso, de alguma forma, trazer para você hoje aqui uma palavra, é que você saia daqui hoje dizendo o seguinte: eu tenho que ser uma casa de oração. E as pessoas, ao se aproximarem de mim, elas hão de ser estimuladas a se aproximar de Deus. Outra coisa interessante que a sua vida pode inspirar é afastamento, no bom sentido. Porque quando as pessoas estão no pecado e elas não querem abandonar o pecado, quando elas olham para você, elas ficam constrangidas. Não porque você as constrangeu, mas é porque você inspira. É porque você traz Deus. E é como se a pessoa estivesse sendo desnudada diante dos seus olhos. Você não a julga, você a ama. Mas a sua presença como templo de Deus, como casa de oração, como casa espiritual, constrange. Mas é importante que elas se sintam constrangidas. Mesmo que você não tenha falado nada. Mas elas vão se lembrar, preciso mudar de vida. Tão interessante que às vezes a gente passa num lugar e a gente não fala nada, apenas ama e abraça e conversa coisas boas. Mas a pessoa, ao te ver, ao te contemplar, ela logo se justifica e logo traz alguma coisa que para ela não está correta na vida dela. Mas você não falou nada. Mas o que a tua vida produziu na vida dela? Constrangimento. E nesse caso, santo constrangimento. Porque é esse constrangimento que pode ser uma esperança para ela abandonar o tipo de vida que ela está vivendo. Minha casa será casa de oração. Casa de oração. Casa de oração para todos os povos. E eles virão e se sentirão constrangidos e se arrependerão e receberão do amor, da graça, do perdão e se conectarão com Deus através da sua vida. Mas que triste, querido, quando ao invés de casa de oração, eu me torno covil de salteador. Quando a pessoa se aproxima de mim e sai com prejuízo. Quando a pessoa se aproxima de mim e sai pior do que ela entrou. Quando a pessoa se aproxima de mim e eu me aproveitei dela e levei o que ela tinha e ela não recebeu nada em troca. Covil de salteador. Então nós precisamos entender que esses valores foram se perdendo. O primeiro é o coração. O segundo, a oração. Em terceiro, a cura. E então depois que ele derrubou as mesas, espalhou dinheiro, mandou embora os animais, soltou as pombas, e falou: esse lugar aqui é lugar de oração. É casa de oração para todos os povos. E então, sabe o que aconteceu? Os coxos e os cegos, que já talvez há muito tempo não visitavam o templo, os coxos, os pobres, os miseráveis, aqueles que eram coxos também na alma e cegos no espírito, que não podiam adentrar ao templo de tanta bagunça, de tanta mesa e de tanta ausência de espiritualidade, esses coxos e cegos então foram curados. Sabe o que nos cura? A palavra de Deus. Um texto bíblico que diz assim: e enviou a sua palavra, está aqui no Salmo 107, versículo 20. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da
morte. Salmo 107, versículo 20. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Amém. Quantos querem ser curados nessa manhã? Aleluia. Quantos querem ser curados no físico? Quantos querem ser curados no físico? Pois bem, a cura física, ela começa na cura da alma. E enviou a sua palavra e os curou. A palavra que é pregada, ela penetra a parte mais íntima do teu coração, arranca motivação errada. Por isso que primeiro Jesus faz uma limpeza no templo, para que depois haja a possibilidade das pessoas se aproximarem e serem curadas. Mas esse processo é um reflexo do que Ele faz na nossa vida. Por que às vezes andamos doentes? Porque o nosso templo está sujo. Porque estamos doentes nas várias áreas da vida. Porque dentro de nós há uma bagunça. Estamos desorganizados na nossa alma, no nosso coração. As prioridades estão erradas. E estamos cada vez mais doentes, doentes da amargura. Há alguma coisa muito ruim dentro de nós, e Jesus está querendo virar essas mesas. Falei agora há pouco, que para uma criança crescer de forma saudável, não adianta você mandar para o grupo de adolescentes da igreja. Os irmãos aqui da igreja estão procurando fazer o melhor para as crianças, para os juniores, para os adolescentes. Mas se o pai não amar a mãe dentro de casa, essa estrutura está errada. Você envia o seu filho, criança ou adolescente, como que fazendo um kit sacrifício. Vai para os adolescentes e volta um filho melhor. Não é assim. O filho melhor é edificado a cada dia em que o homem teme ao Senhor e ama a sua esposa e faz dela uma videira frutífera e cuida dela e ora por ela e a abençoa e provê e fala bem. É uma vida. É uma vida. Eu estou dizendo isso porque tem uma infinidade de crianças e adolescentes que a gente olha para daqui a 5, 10 anos, só a graça de Deus. Mas não é tão somente por causa dele. Vê, olha o pai, olha a mãe. Alguma coisa muito profunda precisa acontecer ali. Uma conversão muito profunda precisa acontecer ali. Amém, meus amados? Então, quando se limpa o templo, as curas acontecem. Então quero dizer que o templo é um lugar de cura. Você está ouvindo uma palavra que cura o físico, mas cura antes do físico, cura relacionamentos quebrados, traz para você calma, traz para você paciência, traz para você amor, confiança, serenidade, e então você vai sendo curado, e os cegos que não viam passam a ver, os coxos que não andavam passam a andar, a vida começa a funcionar. Muita gente chega aqui e são coxos. Não tem nenhum problema nas pernas, mas são coxos. A vida não anda. Mas quando ela começa a andar, em poucos meses, de exposição à palavra, e de cura para os olhos, e de cura para o coração, a família começa a andar, as pessoas começam a se batizar, as pessoas começam a se dar bem no emprego, na escola, a vida começa a fluir, eles começam a andar, eles começam a ver, porque foram curados da condição de coxo e da condição de cegos que tinham. Porque o Senhor envia a sua palavra e os cura. Então este lugar é um lugar de cura. Cura para o casamento,
cura para a visão espiritual, para a visão física, cura para o andar na sociedade, cura para os relacionamentos, é cura. E essa cura não podia se manifestar porque estava obstruída pela mesa dos cambistas, por outros valores. Então entenda, querido, que a minha vida também tem que ser uma vida de cura para o outro. A sua vida, veja que quando a gente fala de templo, eu saio da dimensão do templo 4 paredes para dizer que templo somos nós. Que agora não é mais o templo de Jerusalém, e nem mais o templo da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, Rua Prudente de Moraes 2160. Por quê? Porque lá na Heráclito Fontoura Sobral Pinto, número 1855617, tem uma igreja estabelecida. Eu, Noemi, Esther, Levi, Daniel. Embora o Daniel já está casado, já tem uma outra igreja estabelecida. Mas eu quero dizer que a igreja somos nós. E a igreja é por onde nós andamos. Por onde nós vamos. Na sua empresa tem uma igreja porque você está lá. Então lá é um lugar de cura. E enviou a sua palavra e os curou. Em último lugar, o templo era lugar do louvor espontâneo dos meninos. A Bíblia diz o seguinte, que os líderes religiosos estavam vendo duas coisas. Primeiro, os milagres que Jesus operava, curando cegos e curando coxos. E os líderes religiosos também olhavam o quê? Os meninos que diziam, Hosana ao filho de Davi, reconheciam que aquele que estava no templo era Jesus. Mas eles eram meninos. E como meninos, não tinham sido contaminados ainda pela religião. Não tinham sido contaminados ainda pelos modelos errados da época. Eram meninos que podiam se alegrar com os feitos de Jesus e, como meninos, entenderam, é isso que eu quero para a minha vida. E então, de uma forma espontânea, louvavam. De uma forma espontânea e sem contaminação, louvavam, glorificavam, exaltavam a Jesus. Não tinham sido ainda contaminados pelo vírus da frieza, pelo vírus da religiosidade, pelo vírus da chatice religiosa. Ah, ir para a igreja é tão chato. Ah, essas coisas são tão chatas. Porque ser cristão não é chato. Ser cristão é ter vida, é ter alegria. Só que às vezes a nossa vida religiosa se torna tão pesada e tão carregada que nossos filhos não querem viver esse tipo de vida. Mas aqueles meninos não tinham sido contaminados ainda. Por isso eles louvavam espontaneamente. E Jesus se utiliza de uma passagem do Antigo Testamento para dizer, escuta, vocês estão repreendendo estas crianças? Será que vocês não sabem que está lá no Salmo 8, versículo 2, que das crianças que mamam, Deus suscitou força? Salmo 8, 2 diz que das crianças de peito, Deus suscitou força. E Jesus está dizendo aqui, das crianças de peito, Deus suscita o perfeito louvor. No Antigo Testamento a palavra é força. No Novo Testamento a palavra é louvor. Mas na visão de Jesus, elas são sinônimas. Porque o louvor é sinônimo de força. A alegria do Senhor é a vossa... Amém. Está aqui em Neemias, capítulo 8, versículo 10. Hoje vocês vão se alegrar. Deixa eu ver se é isso mesmo.
Neemias, capítulo 8, versículo 10. Hoje vocês vão se alegrar, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O louvor suscita força. Então eu quero dizer uma coisa, queridos. Que o louvor tem sido roubado da vida de muitas pessoas. Qual foi a última vez que você realmente se alegrou em Deus? Qual foi a última vez em que você realmente desfrutou da alegria de ser um filho de Deus? De se alegrar e comer a sua comida com alegria, comer o seu pão com alegria, estar com a sua família em gratidão por tudo aquilo que Deus é e por tudo aquilo que Ele já fez. E isso, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela alegria, porque eu posso cantar este louvor. Qual foi a última vez em que você, talvez em meio a uma grande tristeza, pôs a sua tristeza na gaveta e diz o seguinte: olha, embora o motivo da tristeza, eu vou me alegrar em Deus, porque a minha alegria suscita força. A alegria suscita ânimo. O louvor ressalta espiritualidade. Queria te chamar a uma vida de louvor, que não se resume a um período de cânticos no culto de domingo pela manhã ou do domingo à noite. Quero que você pense um pouquinho no que o apóstolo Paulo nos disse na carta aos Efésios, quando ele disse: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, salmodiando a Deus no vosso coração. Quero que você compreenda que você tenha oportunidade de se encher do Espírito e de, ao invés de reclamar da política ou da condição do nosso país, que você fale no meio das pessoas com salmos e hinos e cânticos espirituais. Há um salmo, por exemplo, que ele dá um motivo e na segunda frase diz: porque a sua misericórdia dura para sempre. E depois dá um outro motivo: porque a sua misericórdia dura para sempre. E depois dá um outro motivo e diz: porque a sua misericórdia dura para sempre. O que é isso? É o salmista fazendo um exercício de fé, onde ele vai alistando: olha, realmente eu tenho mais motivos para me alegrar do que para me entristecer. Eu tenho mais motivos para crescer na fé do que para ser derrubado na minha fé, porque a sua misericórdia dura para sempre. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia. Quer saber, queridos, que coisa preciosa? Para o dia de hoje, Salmo 23 nos diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, duas coisas eu sei que já tenho, de quando abro os olhos até o final do dia. Dois presentes divinos: bondade e misericórdia. Se o pneu furar, eu sei que a bondade de Deus há de me prover. Se o dinheiro faltar, bondade não vai faltar. Então, por meio da bondade, Ele suprirá todas as minhas necessidades. E se vier a pecar, tenho misericórdia. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, se eu pecar, qual a minha escolha? Andar culpado, pesaroso e destruído? Ou salmodiar no meu coração dizendo: obrigado por tua misericórdia, Senhor. Porque sei que a tua misericórdia é uma provisão para o meu erro, para o dia do meu tropeço. Bondade e misericórdia. Só que o louvor foi roubado do templo. Sabe por quê?
Porque as pessoas deixaram de ser meninos, deixaram de ser criança. Isso é muito sério. Porque talvez nós tenhamos muitos religiosos, e o religioso fica apontando o dedo para o outro, o religioso fica cuidando da vida do outro, o religioso não tem olhar de graça, nem de misericórdia, mas o menino tem. E aquele que se converte a Jesus com pureza de coração, se torna menino. Não na maturidade, porque na maturidade Ele quer que sejamos adultos, mas menino na pureza, na simplicidade, no voltar ao primeiro amor. Então descomplica a tua vida, meu amado. Descomplica a sua vida. Volte a ser menino, porque o louvor, juntamente com os outros valores... Quais foram os valores que foram roubados do templo nos dias de Jesus? Primeiro, qual foi? O coração. O segundo, a oração. O terceiro, a cura. E o quarto, o louvor. Vamos de novo? O coração, a oração, a cura e o louvor. Como exercício de fé, você não pode passar um único dia sem se alegrar em Deus. Alegre-se em Deus. Alegre-se em Deus. Talvez os problemas tenham se avolumado, mas qual é o louvor que suscita força para derrubar essa montanha? É esse louvor do menino. Porque da boca dos que mamam, Deus suscita força. Deus dará força para você enfrentar os obstáculos, as montanhas, em meio ao louvor. Se a vida está difícil, louve. Não deixe mais, querido, que nenhuma estrutura humana, diabólica, espiritual, venha a derrubar, destruir esses valores que estavam e que ainda estão relacionados ao templo, com uma única diferença, que o templo não é mais o templo de Jerusalém, nem templo feito por mãos humanas. O templo somos nós. Eu sou o templo do Espírito Santo e você é templo do Espírito Santo. E nós juntos vamos ressuscitar o coração, a oração, que mais? A cura e o louvor. Vamos fazer isso juntos agora? Vem cá comigo, vem aqui à frente, por gentileza. Quantos aqui querem que essas 4 palavras sejam vivas na sua vida? Então põe a mão no seu coração nessa hora. Repita assim comigo: Senhor Jesus, nesta manhã, eu quero que esses valores sejam restaurados na minha vida. O coração, a oração, a cura e o louvor. Agora eu vou orar por você, meu amado Pai. Te peço nessa hora, envia do Teu Espírito Santo. Muitos aqui necessitam de cura, e esse é o lugar da cura. O Senhor nos envia da Sua palavra e nos cura. Cura-nos do nosso medo. Cura-nos por completo, Senhor. Cura-nos da ansiedade. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Os relacionamentos feridos. Esposa magoada com o marido. Marido chateado com a esposa. E essas situações vão se refletindo nos filhos. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Porque esse é lugar de cura. Eu sei, ó Deus, que quando o Senhor cura, então brota em nós um louvor, brota em nós um louvor tranquilo, brota em nós um louvor confiante, porque fomos tocados por Tua graça, Senhor.
Mas antes disso, Senhor, que a nossa vida se converta a um lugar de oração. Que a nossa vida se converta a um lugar que é um altar. Que a nossa vida seja um altar, onde um sacrifício é apresentado a cada dia. Não mais de pombas, de ovelhas, de bois, de animais, mas o sacrifício de um coração inteiro. De um coração que doa o melhor, que separa o melhor para entregar para Deus. E antes da oração, converta o nosso coração, Senhor. Converta o nosso coração, Senhor. Antes de sermos o templo, lugar de oração, que sejamos o templo, o lugar do coração inteiro. Do coração que chora, do coração que se rasga, do coração que entendeu o sacrifício. Por que, Senhor, devemos entender que aquele sacrifício era penoso? Um animal que vimos nascer, que cuidamos e um dia levamos para ser sacrificado. Porque na verdade foi isso que o Senhor fez com seu próprio Filho Jesus. O Senhor não entregou algo qualquer. O Senhor entregou para a humanidade o melhor que o Senhor tinha. E o melhor que o Senhor tinha não foi um serafim, não foi um querubim, não foi um anjo. Foi seu Filho unigênito, o único Filho. O único Filho o Senhor nos deu, nos entregou. Por isso no dia do sacrifício o coração do Pai se rasgou. E Ele queria imprimir essa consciência do sacrifício no meio do povo, para entender que quando a gente entrega um animal, é um animal, mas Deus entregou o Filho, para que nós pudéssemos viver em novidade de vida. A falta dessa consciência que tem feito muitas pessoas a viverem uma vida medíocre, a viver uma vida amando o pecado, amando a vida velha, porque não entenderam o preço do sacrifício. Cura-nos também disso, Senhor, da visão errada do que é sacrifício. Em nome de Jesus. Pai querido, o desejo do nosso coração agora é que haja cura física, em nome de Jesus. Se fomos curados no nosso espírito, na nossa alma, oro agora, Pai, para que todo tumor, oro agora para que toda irregularidade na área física agora dê lugar à cura do Senhor. Noemi vai orar um pouco em cima da cura física agora. Receba na sua vida agora. Sim, cura, Senhor. Cura para o seu corpo, em nome de Jesus. Teu bálsamo sobre em nome de Jesus. Feridas, vem, Senhor. Feridas na alma, vem, feridas, Senhor. Vem, Senhor. Na mente, Senhor. Cura as memórias, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Cura os traumas. Aleluia. Tantas doenças, Senhor, Deus, que foram geradas na alma, Deus, que foram geradas no emocional. Deus, em nome de Jesus. Senhor, traz o teu óleo precioso. Aleluia, Pai. Agora, Pai, agora. Oh, Senhor, traz o teu óleo precioso que quebra Deus. Todo jugo. Oh, Jesus. Meu Deus, que cura a enfermidade. Jesus. Aleluia. Meu Deus, que cura os tumores. Aleluia. Meu Deus, que cura, ó Deus, que livra-nos de todo trauma, que cura-nos do medo, do pânico, que cura-nos da depressão, que cura-nos, ó Deus, Senhor, do pulmão, que cura, Senhor, os nossos órgãos. Senhor, contempla agora, Pai, cada vida, contempla agora, Senhor. Aplicamos o sangue de Jesus em toda enfermidade, aleluia, todo tumor cancerígeno, aleluia, em nome de Jesus. Senhor, todo problema, ó Deus, nos pulmões, a asma, oh, Deus. Meu Deus, a bronquite, oh, Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, todo problema no fígado, em nome de Jesus. No pâncreas, oh, Pai, todo problema, ó Deus, no estômago, em nome de Jesus. Senhor, passamos o teu sangue, aplicamos o teu sangue nesta aleluia. Hora, Senhor. Aleluia. Reverte, aleluia. Meu Deus, toda a enfermidade. Aleluia.
Ministra cura, Aleluia. ministra vida, Envia ministra pelo teu poder, a palavra foi enviada, poder Deus, de para ressurreição, curar, poder para de curar, cura. para curar, Senhor, Ministra para curar. agora, Senhor. Ó Deus. Ministra aos rins, Oh Senhor, em nome de Jesus. oh Jesus, O Senhor enviou a sua palavra para nos curar. aleluia, aleluia, Eu enviei minha palavra para curar. aleluia. Senhor, todo problema, ó Deus, na próstata. Em nome de Jesus. Senhor, todo problema no útero, Amém, amém. no endométrio, nos Amém. ovários. Oh Senhor, em nome Senhor, de todo Jesus. problema, ó Palavra de Deus, cura, palavra na de coluna, na lombar, Cura, Senhor. todo problema de hérnia de disco. Em nome de Jesus. Aplicamos o sangue de Jesus agora. Oh Deus. Seja curado, seja curada. Em nome de Jesus. Oh Deus. Todo espírito de enfermidade. Oh Deus. Pessoas que têm sofrido há anos com a mesma enfermidade. Oh Jesus. Todo problema nos ossos. Em nome de Jesus. Aplicamos o sangue de Jesus agora. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Senhor, reverte, meu Oh Deus, oh Deus. Reverte esta enfermidade. Amém. Todo problema na voz, Amém. na garganta, Aleluia. nas cordas vocais. Aplicamos o sangue de Em Jesus. nome de Jesus. Restaura, Senhor, restaura o ferido, o abatido com a enfermidade de muito tempo. Oh Deus. Senhor, todo problema neurológico. Aleluia, em nome de Jesus. Senhor, pessoas que sofreram de AVCs, as sequelas, derrames, ó Deus, o Alzheimer. Aplicamos o sangue de Jesus, Oh Deus. quebrando toda maldição hereditária, Em nome de todo Jesus. problema no coração. Oh Jesus. Nós cancelamos agora esta maldição. Declaramos cura, Pai, em nome de Oh Jesus. Deus. Em nome de Jesus. Eu enviei minha palavra para curar. Aleluia. Eu enviei minha palavra para curar. Aleluia. Nos apropriamos da cura. Nos apropriamos da cura. Nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus. Repreendemos o diabetes em nome Sim, do Senhor. Senhor Jesus. Sim, Senhor. Oh, aleluia. Repreendemos a leucemia em nome de Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus. Oh, Jesus. E para além daquilo que das palavras que foram mencionadas, toda sorte de enfermidades, por causa da palavra que entrou e se aconchegou no espírito e na alma de cada um aqui. Amém. Como resultado disso, Senhor, que venha a cura física, Amém. do alto da cabeça até Amém. a planta dos Amém, pés, meu Deus. em nome Amém. de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, diga: hoje foi dia de cura para a sua vida.